Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Não deixe o blues do final do ano, a falta de motivação do final do ano, o cansaço lhe pegar, vamos lá. É só uma virada de calendário, não muda nada. Daqui a 2 semanas começa tudo de novo, então não é como se eu estivesse chegando ao fim de alguma coisa. Vamos orar, irmãos, e iniciar a nossa aula 72, 15 de dezembro. Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui diante da Tua Palavra, para continuarmos aprendendo, ó Deus, chegando de fato ao final da própria Palavra, do livro de Apocalipse, que isso fica, Deus, gravado em nossas mentes, nossos corações. Abençoa, Deus, aqueles irmãos que estão ausentes, em viagem, estão enfermos, trabalhando, que Tu possas guardar a cada um. Oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, escatologia é o estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade, antes da eternidade, o fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo. Scatos, o último, e logos, assunto, palavra e estudo, formam a palavra escatologia. Dentre as doutrinas bíblicas, a escatologia é aquela que se ocupa em sistematizar o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja e da humanidade, esboçada na revelação divina. Hoje, meus amados, chegamos até o capítulo número 20, o reino messiânico, o milênio. E eu esqueci a minha Bíblia de papel, sempre confiado na digital, que está trabalhando bem ali naquele pedestal, aquele tripé. Alguém me presta, por favor, uma NVI, para a gente proceder à leitura aqui? Apocalipse, obrigado, capítulo 20, vamos lá? Vamos ver o antepenúltimo capítulo das Escrituras. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Como a gente tem procedido, meus irmãos, vamos ler em partes para não perdermos o nosso fio da meada, ok? Então vamos lá, meus irmãos. Oficialmente, a tribulação está contida entre os capítulos 4 e 19, certo? Então, já saímos da tribulação. Tem como ligar aquele ali, filho? Já saímos da tribulação, no texto bíblico, tá, irmão? Só, já claro. Sendo que os julgamentos sobre a terra começam realmente no capítulo 6. Capítulo 4 e 5 é ambientação, e aí começam os julgamentos. No capítulo 19, na semana passada, tudo se encerra com a volta de Jesus e o aprisionamento do anticristo e do falso profeta. Então foi aí que nós paramos. No texto que nós lemos hoje, irmãos, tendo retornado à terra, Jesus passa a cumprir dezenas de profecias do Antigo Testamento que antecipavam o quê? 1. Ele estabeleceria o reino prometido a Israel. E 2. Ele reinaria sobre toda a terra. Isso nós temos visto abundantemente na exposição de Isaías. Profecia após profecia, vez após vez, o Senhor fala, ao mesmo tempo, às vezes no mesmo capítulo, inclusive, da libertação do cativeiro babilônico, mas aí ele leva Isaías a olhar bem mais para frente e fala de uma libertação, de uma restauração definitiva, que não combina com a volta do cativeiro babilônico, certo? Porque lembra, irmãos, eles voltaram do cativeiro babilônico, mas continuaram sobre a tutela, o poder, o governo da Médio-Persa. Caiu, vem a Grécia. Caiu, vem Roma. Então, aquelas profecias jamais se cumpriram.
E depois de Roma veio a diáspora no ano 70, certo? Então, quando algum irmão querido, amado, idolatrado vier falar que tudo aquilo já se cumpriu, você pede para mostrar na história. Porque o que Isaías promete é uma prosperidade, uma paz que iria influenciar o mundo inteiro. Isso você não encontra na história da humanidade, na história de Israel, porque vai se cumprir depois da tribulação no milênio, ok? Apenas em Apocalipse nós encontramos a duração deste reino na terra, 1000 anos. Por isso o termo milênio. Tomado de forma literal, o entendimento deste capítulo é bastante simples, porém, muitos intérpretes têm tomado o caminho do simbolismo ou alegorismo e colocado esse termo como significando um longo espaço de tempo. Em resumo, encontramos 3 linhas principais com inúmeras variações. Então nós vamos ver agora, irmãos, as 2 linhas que não defendemos aqui nessa aula e finalmente a que nós defendemos. A diferença básica que você vai ver é a interpretação literal ou não. Neste caso, a ausência da interpretação literal. Então, quando eles leem no primeiro versículo, e reinarão com Cristo 1000 anos, certo? O que eles entendem? Não, isso é um longo período de tempo. E o grande problema é você encaixar isso, porque no meio disso daí você encontra a ressurreição. Eles ressuscitaram e reinarão com Cristo 1000 anos. Cadê o pessoal ressuscitado? Meu avô voltou à vida por acaso? Cadê o pessoal que já morreu em Cristo? Eu não consigo realmente, irmãos, entender a dinâmica. Eu não consigo entender a dinâmica da hermenêutica desse pessoal, porque se você segue o texto apenas, a sequência do texto, você não consegue encontrar isso que eles estão argumentando. O que é? Vamos ver a primeira posição, meus irmãos. O pós-milenismo defende que os 1000 anos representam o triunfo do Evangelho, levando até a volta de Cristo. Em outras palavras, nós vamos evangelizar o mundo, o Evangelho vai dominar, e aí Cristo volta. Ou seja, é aquela ideia, prega o Evangelho, prega Jesus, para apressar a volta de Cristo. Vem daí. Essa posição acontece, portanto, a volta de Cristo acontece, portanto, depois do milênio. Então, olha aí, essa posição diz que nós vamos ter o milênio, e aí Cristo volta, porque no milênio a gente está estendendo o Evangelho durante todo o mundo. Irmãos, essa não é a ordem de Apocalipse 19 e 20. Em Apocalipse 19 nós já vimos o cavaleiro no cavalo branco. E agora vem o milênio. Então, obviamente, eles têm que argumentar o quê? Apocalipse não tem nenhuma ordem cronológica. Senão a conta não fecha. Né? É só uma narrativa de eventos sem nenhuma ordem ali estabelecida. Seguindo aqui, irmãos. Basicamente, esta é uma visão otimista de que Cristo irá reinar espiritualmente sobre a terra por meio da igreja e da pregação do Evangelho. Isso levará a uma melhoria maior e maior, chegando ao período final, milênio, e Jesus então retornará. Nós já estamos, só que é o seguinte, deixa eu equalizar, está sendo carro da pamonha. Ou 5 bolas por R$1. Conhece? Então, essa é uma ideia, meus irmãos, que teve muita influência no meio protestante. Sabe quando que ela começou a entrar em declínio? No século XX. O século XX foi o século das guerras. Não que tenha melhorado muito, porque elas continuam, mas você teve 2 guerras mundiais, você teve a Guerra do Vietnã, que foram, nem lembro quantos anos, mais de 10. Você teve a Guerra da Coreia antes disso. Então são no mínimo 4 grandes conflitos, certo? E aí, à medida que as guerras foram acontecendo, o pessoal pós-milenista falou assim, peraí, a coisa não está indo como a gente pensou, não. E a população do mundo explodindo, o número de incrédulos aumentando cada vez mais, e por essas outras razões, claro, existem muitos pós-milenistas, mas numa pesquisa que eu fiz num grupo de pastores batistas reformados, eu acho que tinha 10%, se não me engano. Era muito, muito pouco ali dentro, ok? Vamos lá, irmãos, número 2, próxima.
O amilenismo nega qualquer período literal de 1000 anos ou um reino de Cristo sobre a Terra, certo? Então eles não gostam muito do termo, porque amilenismo significa não milênio. Eles dizem, não, a gente acredita no milênio, nós estamos nele. É o que eles dizem, já estamos nele, desde a morte e ressurreição de Cristo até a sua volta. O reino milenar é resumido ao reinar de Cristo no coração dos crentes, desde o Calvário até a volta de Cristo. Em outras palavras, estamos no milênio neste momento exato da história. Então, o que vocês percebem entre o pós-milenismo e o amilenismo em termos de hermenêutica? É uma hermenêutica simbólica, figurativa, alegórica. 1000 anos não significa de fato 1000 anos. Significa o quê? Um longo período de tempo. Aliás, um longo e indeterminado período de tempo. Porque eles não sabem exatamente quando vai acabar. Porque se, por exemplo, no amilenismo começou no Calvário, ainda está agora. O milênio já durou 2000 anos quase. Né? Cada ano trabalhando por 2. Então eles não têm um tempo determinado. Agora olha o número 3, que por acaso sem nenhuma pretensão está em letras maiúsculas e negrito. O pré-milenismo é chamado assim pela sua interpretação literal do milênio, 1000 anos de fato, e posicionando a volta de Cristo antes dele, conforme a ordem de Apocalipse 19 e 20. Além do literalismo com o texto, esta posição segue a sequência natural de Apocalipse, especialmente do capítulo 19, volta de Cristo, para o 20, estabelecimento do reino milenar. Então eu trouxe essa base, meus irmãos, para que vocês possam compreender que todas as igrejas vão estar em uma outra. Pode até dizer, não, importante que Jesus vai voltar. Mas ele tem alguma posição, mesmo sem saber, certo? Ele tem alguma forma de acreditar em como Jesus vai voltar. E de uma forma ou de outra vai encaixar aqui. É importante salientar também o que eu disse lá no começo, que essas 3 correntes principais têm ramificações. Tem algumas diferenças de um que crê de uma forma, crê de outra. Por exemplo, no passado principalmente, haviam amilenistas que diziam, não tem mais lugar para Israel. Israel perdeu lugar na fila, saiu, acabou. Hoje já não é assim. Porque, especialmente depois de 1948 e das evidências desde então, 1948 é o estabelecimento da nação de Israel pela ONU, certo? Oswaldo Aranha, um brasileiro, foi, se não me engano, o último voto naquela reunião da Assembleia da ONU. O ponto é que, a partir dali, eles começaram a ver que a coisa não estava batendo. Então, muitos amilenistas hoje já acreditam que sim, vai haver um reavivamento entre os judeus e eles vão se voltar para Jesus. Ou seja, variações, né? Bem, é bastante evidente que a interpretação de Apocalipse 20 é uma decisão importante que serve como um divisor de águas para várias abordagens da escritura profética. Que divisor de águas, meus irmãos? Você vai interpretar de maneira literal ou você vai interpretar de maneira espiritual, simbólica, alegórica? Pouco importa o termo que você usa, o resultado vai ser o mesmo. De uma forma ou de outra. Como assim, pastor? Se você interpretar de forma literal, o número de dias ou o número de meses, por exemplo, que as 2 testemunhas vão pregar, são 3 anos e meio. Se você interpretar de forma alegórica, sabe lá Deus o que é aquilo. Não estou exagerando, meus irmãos, você não tem como afirmar o que é, porque é um símbolo, é uma alegoria. Se você for interpretar o próprio anticristo, pronto, de forma literal, o texto diz que ele é um homem. Ele vai ser um personagem real, uma pessoa. Mas se você interpretar de maneira figurativa, alegórica, simbólica, pode ser um sistema, pode ser um monte de coisa, pode ser... O meu problema, meus irmãos, quando você entra pela veia da alegoria, é que o céu é o limite. Vou dar um exemplo. 3 homens que eu particularmente respeito muito, como homens sérios de Deus, se você dá para eles o texto das 2 testemunhas, eu mencionei isso na aula das 2 testemunhas, cada um deles tem uma interpretação diferente. Adivinha só, os 3 são amilenistas. Talvez você possa argumentar, pastor, mas no pré-milenismo, o pessoal também discorda. O senhor acha que é Elias e Moisés. Já o pastor Edson Naves, que esteve aqui,
acredita que são dois judeus quaisquer. Verdade. Mas tanto a minha interpretação como a do pastor Edson Naves é baseado no texto, nas provas do texto. Por exemplo, eu creio que é Moisés e Elias, porque o texto diz que eles transformam água em sangue e oram para parar de chover, e Moisés e Elias fizeram isso. Junto ao fato de que Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração, a minha interpretação está justificada. Pastor Edson entende que eles vão poder fazer tudo isso, mas são dois judeus que Deus vai chamar naquela época, ok? Mas continuam sendo duas pessoas. Um desses três aqui que eu mencionei, meus irmãos, eles acham que é o Antigo e o Novo Testamento. O texto das duas testemunhas diz que o anticristo vai matá-las. Matar, está vivo, está morto. Né? Coração parar de bater, e tudo dia. Morto. Morto do verbo, não está respirando mais. Como você mata o Antigo e o Novo Testamento? Só alegoricamente. Então, grande respeito por esses queridos irmãos, vamos estar tudo no céu, e eu vou dizer para eles, eu te disse. Porque não faz sentido uma interpretação alegórica de um texto que não mostra isso. Ah, pastor, então tudo no Apocalipse é literal? Espera aí. Literalidade, meus irmãos, não significa ausência de figura de linguagem. Ok? Então, quando você diz assim, estou com a fome de eu poderia comer um boi. Você literalmente pode comer um boi? Não, até porque não cabe. É uma expressão, é um exagero. Então o Apocalipse vai trazer, por exemplo, a figura da besta, o animal, né? O anticristo. É um animal, irmãos? Claro que não, ele vai trazer a figura do dragão. Irmão, isso aqui não é a caverna do dragão, não é Game of Thrones, não é nada disso não. Não é um dragão de verdade, não é um dinossauro, é uma figura de linguagem. O que você não pode é tratar todo o Apocalipse como figura de linguagem, certo? Quando o texto não leva a isso. Alguma pergunta, meus irmãos, para a gente poder seguir em frente? Diga-me. Do ponto de vista milenista, o que significa que as duas testemunhas vão fazer descer fogo do céu, queimar a bicha por aí? Certo. Pergunta do André, no ponto de vista milenista, o que significa que as duas testemunhas, quando diz o texto, que quando alguém quiser fazer mal a elas, né? Elas vão mandar vir fogo do céu e vai matar os seus que estão lhe ameaçando. Meu irmão, eu confesso que eu nunca fui atrás para saber, mas com certeza não é literalmente fogo do céu para destruir. Esse é o meu problema, o texto fala isso. E não foi exatamente o que aconteceu no Monte Carmelo? Adivinha com quem? Elias. Certo? Então não é como se não houvesse precedente na história. Então, eu nunca me dei o trabalho de pegar cada detalhe da interpretação milenista, por exemplo, sobre as duas testemunhas, para ir examinando ponto a ponto. Mas se eles não consideram que são duas pessoas, no mínimo eles vão também tornar simbólico a interpretação do fogo e de tudo mais que está ali naquele texto. Eu não sei exatamente o que eles defendem aí nesse ponto. Podemos ir, meus irmãos? Então vamos lá, próximo slide. O capítulo 20 começa com a prisão de Satanás. Estamos juntos? Eu passei errado. Não, está certo. Começa com a prisão de Satanás. Novamente, as posições escatológicas influenciam a interpretação dessa prisão, certo? Em resumo, amilenistas defendem que essa prisão é uma limitação do poder de Satanás e está em andamento agora, já que, segundo eles, estamos no milênio. Já os pós-milenistas defendem que isso ocorrerá nos últimos anos antes da volta de Cristo, para que o evangelho avance mais e mais. Então, o que eles acreditam, meus irmãos? Satanás está preso agora. Aí você diz para eles, mas rapaz, então você não crê em gente endemoniada? Nos dias de Paulo, pessoas apareceram endemoniadas. O que o milenista vai responder? Não, você entendeu errado. A prisão de Satanás não é uma prisão mesmo, não. É uma limitação da sua influência. Então, ele não pode enganar as nações, que é o que está no capítulo 20. Ele não pode manipular as nações, mas ele continua agindo no dia a dia, ele continua tentando os homens, ele e os demônios, ele continua possuindo os incrédulos, muitas vezes. Então essa é a saída deles, né, para poder interpretar isso. Já
o Marcos Granconato fala que ele está usando tornozeleira eletrônica, então ele pode dar uma volta para todo quanto é lugar, se podia. Brincadeiras à parte, meu irmão. O texto não fala isso, o texto fala que ele vai ser preso. Obviamente você pode, ou eles podem alegorizar se quiserem. Novamente João vê um anjo, toda parte desse últimos capítulos é um anjo que aparece e realiza, né? Anjos variados. E este, diz o texto, trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Com esses itens, o anjo prende a Satanás por 1000 anos. Mas, perguntinha, quando isso acontece? Aí olha a observação que eu coloco, meus irmãos. A NVI não inclui na sua tradução, mas o verso 1 inicia com uma palavra que pode ser traduzida como então. Isso você vai encontrar na Revista Atualizada, na Nova Almeida Atualizada, e na NVT e várias outras. Então, nesse ponto, a nossa querida NVI está falha, porque a partícula kai, que está no começo, no grego, por algum motivo os tradutores decidiram não traduzir. Então, essa partícula, então, indicando que é uma sequência dos acontecimentos do contexto anterior, isto é, a volta de Cristo. Então, o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos? Acabou o capítulo 19, entrou no capítulo 20. Então, eu vi um anjo, tarará, tarará. Repare que isso está com a NVI, não tem a palavra então, né? Não tem a conexão com o contexto anterior, que deveria ter, tá? Deveria estar aí. E aí, já mais uma prova de que isso acontece logo depois do final da tribulação. Outra evidência lógica é o fato de que Jesus já havia lidado com o anticristo e o falso profeta no capítulo anterior, restando, portanto, apenas o verdadeiro poder por trás deles, isto é, Satanás. Assim, o mal está realmente derrotado e o reino de paz e justiça pode, de fato, começar. De novo, eu volto para Isaías. Viaja comigo vários meses atrás, Isaías capítulo 24. Qual era a grande ideia de Isaías 24? Ela literalmente, eu não vou lembrar de cabeça, mas ela dizia basicamente o fim do mal para a entrada no milênio. É como eu já falei várias vezes, meus irmãos, todo aspecto de corrupção nos homens e na sociedade será removido. E aí nós vamos entrar no milênio, de fato, com a terraplanagem da justiça. Os homens ainda vão ser pecadores? Sem dúvida nenhuma. Mas durante um bom tempo, você não vai ter as evidências do mal que você vê hoje. Quer ver só, meu irmão? Sai na porta e olha à esquerda aqui. Não é? Ontem eu fui levar a pessoa no aeroporto, na volta, aí as pessoas nos bares e tal, aí vi o pessoal meio que já brigando e tal. Você vê em qualquer lugar. A doutrina do pecado é a coisa mais fácil de se comprovar. Então, o que o Senhor vai fazer quando terminar a tribulação para entrar no milênio? Ele vai remover toda a maldade, todos os ímpios serão removidos, nós vimos isso semana passada, certo? E vamos entrar no milênio com uma limpeza, certo? Completa no planeta. Depois é depois, aí a gente vai falar, mas é assim que começa o tempo de transição da tribulação para o milênio. Toma aqui, só para não ficar me repetindo. Passa para trás aí, por favor. Não ficar ali repetindo, na verdade. Eu queria perguntar assim, no caso, então, o propósito do milênio, vamos dizer que ele teria 2 propósitos, assim, no sentido de Deus ele cumprir as suas promessas a Israel, e a segunda seria de evidenciar a dureza do coração humano. Porque Deus, tipo assim, ele vai erradicar praticamente todos os incrédulos, vai prender Satanás, e aí vai começar o milênio, né? Eu falo assim, ele poderia já ter, tipo, lançado o diabo no inferno, tipo, os santos já seriam glorificados. Então, nesse sentido, assim... Essa é uma pergunta que muitos que são contrários ao milênio literal fazem. Por que precisa de milênio? O Adson respondeu. Ele cumpre as promessas feitas no Antigo Testamento, porque Deus não é homem para que minta, e ele comprova que o problema nosso, meus irmãos, o problema do coração, não, o coração do problema é o problema do coração. Porque, né, aí você sai de casa, você acordou, fez devocional, você está, né, walking on sunshine, tá lá, tudo maravilhoso e tal, aí o cara fecha você no trânsito, você é atribulado,
já veio roubar minha paz. A culpa sempre é dos outros, da sociedade, né? Da fila do Detran, nunca é sua. Não é você que é impaciente, que é incoerente, que é tudo, não. Agora para pensar. Eu me lembro, meus irmãos, quando em 92, quando eu estava nos Estados Unidos, eu fiz um trabalho lá no meu estágio que era remunerado. Aí recebi um chequezinho e tal, aí fui lá. Quando eu entrei no banco, eu já fui, olha como é que o brasileiro é. Eu já fui azedo. Eu detesto o banco. Eu já vou sabendo que vou me aborrecer, que vai ter fila, que eu vou esperar que tem que pegar senha. Aí eu entrei no banco, certo? Aí eu entrei. Aí tinha o guardazinho de segurança, com licença, tá aberto? Aí ele, sim, pois não, pode escolher. Tinha 4 guichês para eu escolher. Salamé, minguê. Mas eu já fui azedo. Porque a gente sabe da experiência o quê? Do Brasil. Então, quando você estiver no milênio, né, eu não sei se era só aquele banco, não sei, mas o ponto aqui, vai ser tudo assim. Você não vai ter, meus irmãos, os estressadores que a gente tem aqui na própria sociedade. Eu já falei para vocês, até o clima vai ser modificado. Até essa desculpinha você vai perder. Ah, eu não estou bem hoje não, mas é porque está muito calor, né? Pronto, acabou a sua desculpa farrapada de manifestar a sua carnezinha minha, né? A gente é assim. Passa um dia sem reclamar, eu lhe desafio. Um diazinho só, sem reclamar de nada. Nem do marido, nem da mulher, nem dos filhos, nem do trânsito, nem do patrão, nem do clima. Um diazinho que for. Então, sim, o milênio vai comprovar que o problema somos nós. E a gente vai ver isso aqui nessa aula, meus irmãos, como é que o milênio termina. Deve terminar em festa, né? Termina não, infelizmente. Vamos lá. As demais posições defendem que essa prisão significa que Satanás é limitado pelo poder de Deus. Mas isso não se sustenta pelas seguintes razões. Vamos lá, não é só isso. Primeiro, Satanás sempre foi limitado por Deus, como ilustrado no livro de Jó e em outros lugares. Como disse Lutero, meus irmãos, o diabo é o diabo de Deus, certo? Quando o crente aprende isso, irmãos, é libertador, porque se cresceu numa igreja que ficam botando medo nele com o diabo o tempo todo, ele aprende que o diabo não faz nada que Deus não permita, ele está livre, não para pecar, livre de um medo sem sentido, ok? Porque Deus sempre limitou Satanás. 2. Descrever a situação atual de Satanás como sendo trancado no abismo e incapaz de enganar as nações por um período de 1000 anos, simplesmente não é o que observamos em nossa realidade. Por quê, irmãos? Ele continua enganando as nações. Assiste reportagens sobre o G20. Você vê o mundo indo numa direção específica e não pode ser apenas a mente dos homens. Eles não são inocentes, eles são responsáveis pelas suas decisões. Mas o andar da história mostra uma mente por trás, né? Uma mastermind, uma mente mestra que está orquestrando tudo por trás, com a permissão de Deus. Então dizer que Satanás está impedido de influenciar as nações, influenciar os povos, isso não bate com a realidade do que nós experimentamos. 3 pontinhos, 3. Pensar assim requer espiritualização extrema desta passagem, bem como outras referências do Novo Testamento às atividades e poder atual de Satanás. Por exemplo, número 4, durante a própria tribulação, Satanás vai capacitar o anticristo. Então, dizer que ele não pode enganar as nações, mas ele vai capacitar o líder de todas as nações durante a tribulação, isso não bate. Que maneira melhor de influenciar as nações, a não ser através de uma pessoa, como eu já descrevi, que vai ser sedutora, charmosa, né? Que as pessoas vão admirá-lo, que as pessoas vão literalmente gostar dele e segui-lo de maneira cega. Então, Satanás, durante a tribulação, que é antes desse suposto milênio que ele estará preso, né, vai capacitar o anticristo. E 5. Se Satanás está realmente enganando as nações hoje, como as escrituras e os fatos da história indicam, então ele não está agora trancado no abismo e o milênio de 1000 anos ainda é futuro. Essa interpretação também é apoiada pela declaração final de que, após os 1000 anos, ele deve ser liberto por um curto período, está no versículo 3,
Aqui, os expositores novamente ficam perdidos para explicar isso, exceto se interpretar de forma literal, tornando possível uma rebelião satânica final no fim do reino milenar. Então, meus irmãos, defendemos veementemente, no final da tribulação, o anticristo e o falso profeta serão aprisionados, certo? Serão lançados lá no lago de fogo e enxofre e vão ficar lá esperando para a companhia do seu mestre. Satanás, por outro lado, ele é aprisionado no abismo com a corrente que esse anjo do versículo 1 traz. E aí, meus irmãos, não, literalmente, amados, não vai haver tentação satânica durante todo o milênio. Qualquer pecado que acontecer, e vai acontecer, é fruto da própria natureza humana. Eu não sei se vai ter neopentecostal no milênio, eu acredito que não. Porque a desculpinha de o diabo me fez fazer, né? O diabo se levantou, o diabo isso, o diabo aquilo, acabou. Né? Oh, ora pelo fulano, para Beltrano casal, o diabo se levantou no casamento deles. Sempre é o diabo, nunca são as pessoas, né? Nessa doutrina fabricada. E isso não vai ter como ser colocado durante o milênio. Seguindo adiante, irmãos. Os versos 4 a 6 tratam da primeira ressurreição. Ela não é chamada assim por causa de uma ordem, primeira, segunda, terceira, não. Mas sim por causa da qualidade dos que participam dela, ou seja, somente os justos. A primeira ressurreição é a ressurreição de justos apenas. E ela nem acontece apenas de uma ocasião, mas toda vez que ela acontece é a primeira ressurreição, porque diz respeito à ressurreição dos justos. Assim, quando os mortos em Cristo ressuscitaram logo antes do arrebatamento dos vivos, a gente está falando aqui, às vezes, no tempo passado, porque a gente está pensando nesse texto aqui, né? Como se a gente tivesse posicionado nesse texto durante a instauração do milênio, ok? Então, quando os mortos em Cristo ressuscitaram logo antes do arrebatamento dos vivos, eles eram já parte da primeira ressurreição. Agora, no capítulo 20, ela se repete para quem? Para os mártires da tribulação, como fica claro no verso 4. Eu fiz questão de transcrever ali. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, meus irmãos, até esse ponto, ok? Nós já tivemos 3 grupos participando da primeira ressurreição. Vamos lá. Próximo parágrafo. Então, nós já temos 2 grupos participando da primeira ressurreição. Quem são eles, irmãos? Primeiro, a igreja. Que igreja? Todos os nossos entes queridos que já descansaram no Senhor. Ok? Em Cristo, claro. Certo? Com meus avós, tios e outros amigos, parentes e tal. Estão todos nessa primeira ressurreição da igreja. Número 2. Os mártires da tribulação. Então, até aí nós temos já 2 grupos. Deixa eu continuar então. O terceiro grupo, nós encontramos em Daniel 12:13. Lá diz, quanto a você, Deus está falando com Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, eufemismo para você vai morrer, você descansará e então, no final dos dias, olha aí, irmãos, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Esta herança são o todo das promessas pendentes para o povo de Israel, entre elas o estabelecimento do reino. Então, repetindo, quem são os 3 grupos que participam da primeira ressurreição? Os salvos da igreja, que já morreram, os mártires da grande tribulação, que morreram lá porque não se dobraram diante do anticristo, e os santos do Antigo Testamento. É aí, meus irmãos, que volta à vida Abraão, Isaac, Jacó, Davi, etc, etc, etc. Por que, meus irmãos? Porque eles voltam à vida para receber o reino que Deus prometeu lá atrás para eles. Ok? Aí o pessoal fala assim, nossa, essa posição escatológica de vocês é uma fantasia, parece um conto de fadas. Bem, eu não limito Deus. E o Deus que fez 2 homens, que todo mundo dava como um morto e outro arrebatado, aparecerem no Monte das Transfigurações,
pode fazer absolutamente qualquer coisa. O Deus que fez anjos aparecerem para José e Maria para anunciar a vinda do Salvador, o Deus que, sendo imaterial, se transformou em homem, por que agora eu vou limitar o que ele vai fazer ou deixar de fazer? Eu estou só seguindo, irmãos, os textos bíblicos e aonde ele nos leva. Deus prometeu a Daniel, você vai ressuscitar e vai receber a sua herança. Então isso tem que acontecer. Não pode deixar de acontecer. Claro que alguém pode argumentar que Deus estava falando com Daniel sobre a herança eterna, sobre a vida eterna. Mas, amados, leia o contexto de Daniel. A gente já não passou por ele? Daniel está falando o tempo todo sobre reino, reino, reino. Ele está falando sobre as 70 semanas. Como é que Deus agora vai pular para uma herança espiritual, se o tempo todo ele está falando de reino mesmo? Daniel está na Babilônia, bem, na verdade agora na Medo-Pérsia. E a preocupação dele é saber, tudo começou, quando que o povo volta para a terra? E aí que a revelação começa para Daniel. Ou seja, Deus tem que se manter coerente e manter-se no mesmo assunto. Ok? Muito bem. Vamos mais um pedacinho aqui, meus irmãos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completaram os 1000 anos. Verso 5. Coloca uma outra ressurreição para o futuro. Quem são o restante dos mortos, irmãos? Os incrédulos. Esta é a segunda ressurreição, a qual é seguida pela segunda morte. Está no versículo 6, versículo 14, 21, versículo 8. E a gente vai tratar dela um pouco mais adiante. Então você vê, meus irmãos, João separa a primeira ressurreição e o restante dos mortos, os incrédulos, não ressuscitam antes do milênio. Eles ficam para depois, tá? Para o dia do julgamento. Todos aqueles que compartilham da ressurreição dos justos são ditos abençoados e santos, diz o texto. E a segunda morte não tem poder sobre eles, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Aliás, 1000 anos é um termo repetido 6 vezes no capítulo 20. Todos os justos serão ressuscitados antes do milênio, mas os indivíduos, olha que interessante, irmãos, manterão suas identidades e suas identificações de grupo, como os crentes gentios e os crentes de Israel no Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento e os santos da tribulação. Mas como isso se aplicará no milênio, não é especificado na Bíblia. O que eu estou dizendo nesse parágrafo, amados? Os judeus têm promessas específicas. Lembrando, não basta ser judeu. É o judeu que creu no Messias. O judeu que creu no Messias no final da tribulação. Então Israel será restaurado, ok? Lembra que eu falei? Vai do Eufrates até o Egito, o território de Israel, e todo ele vai ser povoado, ele vai ser o centro do governo do mundo inteiro, com o Senhor Jesus reinando em Jerusalém, e segundo alguns entendem, Davi será o seu corregente, por causa de algumas profecias do Antigo Testamento. Mas isso é discutível. O ponto é que, irmãos, e nós gentios, alguém aqui é descendente de judeu? Ok. Nós, menos o André, nós vamos estar espalhados, irmãos, pelo mundo inteiro. Ok? No milênio, nós seremos, o que diz? E governarão com Cristo durante 1000 anos. Ok? Eu já pedi uma coisa assim, tipo Margarita, ou o Tahiti, tá, irmãos? O Haiti eu não quero não. Tahiti, entendeu? Uma coisa pequenininha, tá? Nós vamos governar o mundo inteiro. Isso vai ser decidido segundo a recompensa de galardões que nós vamos receber depois no tribunal de Cristo. Então nós vamos governar com o Senhor e vamos ser os administradores do mundo inteiro. Ok? O ponto é que quando chega nessa altura, meus irmãos, as identificações que nós vivemos ainda valem. O que não serve para mais nada é você era pastor lá na terra? Por favor, entra aqui. Nada disso não serve nem aqui, quanto mais lá, né? Casamento, acabou. Né? Não existe casamento depois da morte. E isso inclui arrebatamento também. Eu sei que parece um pouquinho esquisito, né? Então, eu sou casado com a Sinfrônia aqui. E depois, de repente, na eternidade, mas lembre-se, tem gente que foi casado com a Sinfrônia, com a Sinfronide e com a Sinfrolice. Então, né? Eu estava comentando essa semana que a Elizabeth Elliot, a viúva do Jimmy Elliot, casou outras 2 vezes. Matou 3 maridos. Ou enterrou 3 maridos. Ela foi viúva 3 vezes.
Então, e na eternidade? Não muda nada. 3 irmãos em Cristo como qualquer outro, né? Essas identificações não é o que a gente está se referindo aqui, mas é a identificação igreja, Israel, etc. Ok? Assim, essa última frase ali é importante. Pode deixar, filho. Mas como isso se aplicará no milênio, não é especificado da Bíblia. Isso eu queria destacar aqui, meus amados. Ficar fazendo adivinhação de muito mais do que eu disse aqui sobre o milênio, aí não dá. Aí é jogo de chute. Isso não é teologia, isso não é Bíblia. No milênio vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E vai ser assim, vai ser assado. Os países vão... Ninguém sabe dessas coisas. Então o pessoal gosta de fazer isso aí. E até fez, não milênio, mas sobre a tribulação, a ficção deixada para trás. E tem gente que acha que aquilo é Bíblia. Não é Bíblia. É um filme maneiro, é um livro legal. Eu li todos, os 10 volumes, quando eu era adolescente. É fantástico. Desde que você lembre que é ficção. É que nem o crente hoje, que faz devocional assistindo The Chosen. Tem algo errado. É uma ficção. Tá? Não é Bíblia. Ai, pastor, foi tão lindo quando ele curou Tiago, que ele era aleijadinho. Tiago não era aleijado. Não tem nada na Bíblia que mostra isso. Ele curou a amiga de Tiago, que era cego. Eu chorei. Eu também chorei, mas não é Bíblia. É bonito, meus irmãos. Esse é o problema, né? Eu gosto do seriado, mas eu assisto preocupado. Porque quando você vê os comentários, quando tem um clipe, uma coisa assim, esse é o Jesus que eu creio. E quando ele começar a dar bordoada lá nos vendilhões do templo, você vai continuar gostando dele? Que eu acredito que vão colocar isso aí também, né? É na última semana que acontece. Então, é muito perigoso esse negócio de você ficar baseando a sua crença em Cristo em obras de ficção, até em obras humanas quaisquer. Não, pastor, eu gosto mais daquele filme lá, da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, baseado no Evangelho de Lucas. Aquele é fidedigno. O ator nem crente era. Tão fidedigno que o incrédulo interpretou. Então, calma lá, né? No The Chosen tem muçulmano interpretando ali, sabia? Tem cristão nominal. É verdade, vários deles, com o impacto do próprio trabalho, já deram testemunho de terem mudado seu relacionamento com Deus, até aparentemente conversão. Mas isso não é o ponto. É ficção. Deixaram para trás? Ficção. Lembra quando deixaram... Quem assistiu Deixados para Trás? Vários? O que acontece na hora do arrebatamento? Ficam as roupas, né? Tem gente que toma aquilo como... É assim, vai ser assim mesmo. Aonde está escrito? Aonde está isso? Então só acha que a gente vai levar nossa roupa para o céu? Não, eu só não acho que você não pode basear uma coisa em uma ficção, já que a Bíblia não diz. E, na verdade, quando nós estudamos sobre arrebatamento, a gente falou o quê? É aos olhos das pessoas. Não existe evidência de arrebatamento... não vou usar a palavra secreta, porque isso é ridículo, isso é invenção de amilenista. Arrebatamento do puff, né? Já desapareceu. Não tem evidência disso no texto. O texto diz que nós vamos subir e encontrar o Senhor. Por que não é aos olhos de todo mundo? Eu creio que vai ser assim. Inclusive foi o arrebatamento de Elias. Eliseu ficou lá vendo o seu Senhor sendo arrebatado. Atos capítulo 1, os discípulos viram o Senhor sendo assunto aos céus. Então nós temos evidências para dizer que o arrebatamento é visível. E não de outra maneira qualquer. Mas aí o pessoal baseia no... Como é que chama? Na ficção, e aí fica difícil, né? Tinha alguém... Diga. Tem que ligar o mic. Eu queria saber qual seria o papel dos santos que entrarão vivos no milênio. E quando eles terão também o seu corpo glorificado. Seguir a vida, né? E eles só são glorificados depois que eles mesmos morrerem. Porque a Bíblia diz que será tamanho a bênção no milênio que quem morrer com 100 anos morre jovem. Por quê, meus irmãos? Os problemas de saúde vão ser resolvidos, né? Então não tem aquela... Não, fulano tá com câncer, deixa. Tudo vai ser resolvido. Obviamente, o nosso corpo ele não é feito para durar para sempre. Uma hora, eventualmente, ele para. Mas a nossa vida vai ser extremamente prolongada. Nossa não, deles, né? Vai ser extremamente prolongada no milênio. Então eles vão morrer. Certo?
depois do milênio, no novo céu e nova terra, é que aí sim eles voltam como parte, inclusive, também da primeira ressurreição, porque eles têm que voltar à vida. Okay? Alguns acham, aí, meus irmãos, é campo da especulação, conjectura. Alguns acham, na verdade, que só morrerão, essa passagem que diz com quem morrer com 100 anos, etc., só morrerão os rebeldes. O justo permanecerá os 1000 anos, certo? Reinando com Cristo, porque a saúde dele será preservada, inclusive pela árvore da vida. Mas, de novo, meus irmãos, né? Não dá para você afirmar essas coisas categoricamente se o texto não fala isso. Tem que tomar certo cuidado. Bem, vamos lá, irmãos. Os eventos que precedem os 1000 anos são a segunda vinda de Cristo, B, a besta e o falso profeta lançados no lago de fogo, C, os exércitos destruídos, D, Satanás amarrado e trancado no abismo, E, tronos de julgamentos introduzidos, e F, os mortos martirizados da tribulação e do Antigo Testamento ressuscitados. Esses eventos revelados em sua sequência adequada deixam claro que o período de 1000 anos segue todos esses eventos, segue no sentido que vem depois, né, de todos esses eventos, incluindo a segunda vinda de Cristo. A conclusão de que a segunda vinda de Cristo é pré-milenar é claramente apoiada por uma interpretação normal e literal deste texto que nós vimos aqui agora. Ok? Muito bem, vamos dar nosso intervalo, meus irmãos. Depois a gente vai ler mais um pouco do texto bíblico e continuar a nossa explicação. 5 minutinhos, amados. Ok, meus irmãos, vamos lá. Vamos ler versículos 7 até o final. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então os mortos e o Hades foram lançados no lago de fogo. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Muito bem, meus irmãos. Seguindo aqui a nossa lição, os versos 7 e 8, nos versos 7 e 8, 1000 anos se passaram. Então, como vocês podem ver, detalhes sobre milênios são muito poucos e muito escassos. Não é abundante como a gente pensa, né? Eles são literalmente 6 versículos. Não temos detalhes, você já não vai receber o lugar onde você vai morar aqui nesse texto, não tem nada disso, ficar inventando é pior. Então passaram-se 1000 anos. Satanás é solto da prisão que o impediu de agir durante o milênio. Agora, ele tentará enganar as nações do mundo que, apesar do que viveram nos últimos 1000 anos, irão seguir sua sedução de rebeldia. Seus exércitos são tão numerosos que são descritos como a areia do mar. Então, meus irmãos, não é uma meia dúzia de 6 que vai se rebelar no final do milênio. Vão ser muita gente, provavelmente milhões. Como isso? Isso certamente, meus irmãos, tem a ver com a religiosidade e a aparência. Vai ser cômodo viver naquela sociedade. Só que agora, com a influência extra de Satanás, a inconformidade do coração das pessoas com o que estava acontecendo, certo? Não poder pecar como gostariam, fazer o que gostariam, vai contribuir para que eles se unam, tentando de maneira novamente louca, achar que podem derrotar o rei. Eles viram o que o rei fez nos últimos 1000 anos. Lembra, meus irmãos? Milênio não é democracia.
Se a democracia é uma idolatria sua, você vai se decepcionar, tá? Como você sabe, democracia é o governo do demo, ou quer dizer, do povo. Então, não tem democracia. Eu não sei se vão haver expressões de democracia locais, né? Aí na sua cidade decide e tal, não sei. Eu sei que o Senhor governa com um cetro de ferro. Essa é a expressão que nós vimos aqui, tá? Bem, quem são esses que seguirão Satanás? Aqueles que sobreviverem à tribulação entrarão no milênio em seus corpos naturais, e eles darão à luz filhos e repovoarão a terra, como a gente já viu, ou verá, na verdade, Isaías 65. Sob circunstâncias ideais em que todos sabem sobre Jesus Cristo, muitos professarão exteriormente fé em Cristo, sem realmente depositar fé nele para a salvação. A superficialidade de suas profissões, no sentido de profissões de fé, se tornará aparente quando Satanás for libertado. As multidões que seguem Satanás são evidentemente aquelas que nunca nasceram de novo no reino milenar. Então, meus irmãos, mais uma evidência de que em um lugar perfeito, no reino perfeito, numa situação de absoluta justiça e tudo mais, com o próprio Jesus, visivelmente aos olhos das pessoas, ainda o coração humano não deixará de ser endurecido. Sabe por que eu destaquei essa última parte? Porque não sei se já perguntaram para você, mas teve gente que já me perguntou, crente e incrédulo, pastor, não é mais fácil Jesus simplesmente aparecer e as pessoas terem que crer nele? Irmãos, ele já apareceu. 33 anos, né, segundo dizem. E as pessoas não creram, pelo menos 3 anos. Chegou o ponto em que eles pediam mais sinais, Jesus falava assim, que sinal vou dar a vocês, geração incrédula? Então não importa o que ele fizesse. Ah, não, pastor, mas eu me refiro se ele vier em sua glória, como ele realmente é. Pronto, o milênio já comprova que não será suficiente. Ele estará aqui, pastor, a gente vai poder visitá-lo todo dia? Eu não sei. A gente vai poder sair com ele para pescar? Não sei, lembrei de Samuel aqui. Não me pergunte essas coisas. Não sei se vai marcar audiência, não sei se todo mundo vai poder falar com ele ao mesmo tempo, ele é onisciente, onipresente, onipotente de qualquer maneira, né? Eu não sei. O ponto é que ele estará lá, todos saberão que há um rei sobre a terra, e ainda assim a história termina desse jeito no final dos 1000 anos. Seguindo, apesar da expressão Gog e Magog ser mencionada em Ezequiel 38 e 39, você que fez a sua leitura anual deve lembrar disso, comentaristas defendem que não se trata do mesmo evento, pois em Ezequiel eles vêm do norte e aqui eles são de toda a terra. Ezequiel nada menciona também sobre Satanás ou sobre as condições que a gente sabe que existirão no milênio. O mais provável é que João usa os termos aqui como referência ao que aconteceu no passado, com uma invasão estrangeira. Em outras palavras, meus irmãos, Ezequiel está falando de uma invasão que vai acontecer sobre o povo de Deus. E realmente aconteceu diversas vezes, né? E aí João pega a mesma expressão, Gog e Magog, e diz, dessa forma como aconteceu no passado, vão tentar invadir Israel e Jerusalém novamente, ok? Eu sei porque isso sempre aparece em filme de Apocalipse. Sempre, sempre, sempre. E chama a última batalha de Gog e Magog, tá? Mas aí faz uma mistureba, porque pega o texto de Ezequiel, e aí o pessoal diz que Gog e Magog é a Rússia, alguns dizem que é o Irã. Por quê? Eles pegam o mapa, olham para cima, no mapa, né? Para cima, e o que está logo acima de Israel? Irã, Rússia, tem Turquia também. Lembrando, né, meus irmãos, se você pegar o mapa planisfério é uma coisa, se pegar o globo terrestre é outra completamente diferente, né? O tamanho dos países, posição dos países, dos continentes, tudo muda, porque o planisfério distorce o tamanho do mundo como ele realmente é. A Groenlândia fica enorme, e ela não é esse tamanho todo. Enfim, então o ponto, meus irmãos, é que não é tão simples assim, pegar o texto de lá e puxar para cá, porque em Apocalipse 20 diz que esse exército vem do mundo inteiro. Satanás conseguirá provavelmente enganar todas as nações, ou quase todas as nações, ou pelo menos aquelas que têm poder para se manifestar, e eles vão tentar destituir o rei, dar um golpe. Bem, o clímax é o verso 9. Os exércitos inimigos cercarão Jerusalém e serão terminantemente derrotados com fogo que cairá do céu. De fato,
o pecado emburrece e levará os homens a pensar mais uma vez que podem derrotar Deus. Por que eu estou dizendo mais uma vez, irmãos? Porque não é o que acontece no final da tribulação, na batalha do Armagedon? Depois que o anticristo vê a Babilônia destruída, ele chama as nações que ainda o estão apoiando e marcha contra Jerusalém pelo vale de Jezreel, ou vale do Armagedon, né? E aí chega perto e são derrotados da mesma maneira. O anticristo, o falso profeta são derrotados, os exércitos dos inimigos são todos aniquilados pelo Senhor, que nesse caso está voltando dos céus. Já aqui, ele está confortavelmente em Jerusalém, esperando, né, o pessoal chegar, e como diz o texto, ele não vai precisar nem levantar uma espada, não vai nada. Fogo vai cair do céu e vai consumir todo mundo. Eu acho interessante, irmãos, que tem gente que gasta livros para explicar até o fogo que cai do céu. Segundo eles, é uma arma nuclear. Por quê? Eu acho que o pessoal reduz Deus e quer sempre dar uma explicação natural, material, de tudo que acontece. O fogo já não caiu do céu em outras ocasiões? Então por que seria diferente aqui? Então eu fico com o que o texto diz. Pastor, você pode estar errado, pode ser uma arma nuclear? Meus irmãos, pode ser raio laser. Mas o texto não diz. O texto diz que fogo cairá do céu. Se quando chegar lá, porque a gente vai estar lá. Quando chegar lá, porque nós vamos estar lá. Meu Deus do céu. Isso às vezes eu sinto falta dos irmãos renovados, meus irmãos. Porque, meu amigo, tinha gente pulando, dando... Quando nós estivermos lá, quando nós vamos estar lá, e for diferente, tudo bem. Mas pelo menos eu não fiquei inventando em cima do texto. Fazendo adivinhação hermenêutica, né? É como diz o meu amigo chegado, o Granconato. Uma pirueta, duas piruetas. A gente fica fazendo, né, malabarismo com o texto bíblico. O texto não fala nada, fala fogo cai do céu, fogo vai cair do céu, ponto final. Bem, resta o líder maior. Não matou os exércitos, mas fogo não mata Satanás. Então vamos lá, Satanás é o líder maior. Nada de prisão temporária desta vez. Diz o texto que ele será o quê, irmãos? Aspas. Lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Sua prisão temporária tinha um motivo antes, mostrar novamente a realidade do coração humano. Agora não há mais necessidade. Ele vai ser preso, condenado definitivamente. Assim, irmãos, o milênio termina também com o fim de Satanás. A eternidade está às portas e nela não haverá natureza pecaminosa, não haverá mundo caído, não haverá tentador. O pecado, agora sim, chega ao fim. Depois do milênio não há mais nenhuma possibilidade do pecado. Por quê? Não há mais tentador, o mundo será completamente renovado e a nossa natureza pecaminosa já terá morrido por causa da glorificação. Em preparação para a eternidade, chega a hora que todo ser humano que não fez uma aliança com Deus por meio de Cristo deveria temer, o juízo final. Interessante como também Hollywood usa esse termo de uma maneira completamente errada. Por exemplo, é o nome, literalmente, do filme do Exterminador Futuro, Judgment Day, o juízo final. Queria eles que aquele fosse o juízo final. Tem medo de um robô consciente. Não sabe o que lhes espera, infelizmente. Os 5 versículos finais do capítulo 20 introduzem o julgamento no fim da história humana e o início do estado eterno. João escreveu: eu vi um grande trono branco. Os eventos aqui descritos seguem claramente os 1000 anos dos versículos 1 ao 6. O grande trono branco aparentemente difere do trono mencionado mais de 30 vezes em Apocalipse, começando lá no capítulo 4. Não é o mesmo. Ele aparentemente não está localizado nem no céu e nem na terra, mas em um espaço não determinado, como sugerido pela declaração. O que diz o texto? A terra e o céu fugiram de sua presença e não havia lugar para eles. Quando o trono aparece, a própria realidade física some. Não é indicado quem se senta nesse trono, mas provavelmente é o próprio Cristo, né, como no capítulo 3 e outros tantos textos comprovam que ele irá julgar o mundo. Embora o trono nessas referências não seja necessariamente o mesmo trono de Apocalipse 20. Mesmo que Cristo se assente no trono no céu e também estará sentado no trono davídico na terra durante o milênio,
Este julgamento do trono branco é uma situação à parte e para uma ocasião específica. Em outras palavras, é claro que Jesus está sentado no trono, mas nesse ponto aqui, esse é um trono feito especificamente para o julgamento dos incrédulos, né? Do julgamento dos injustos. Próximo slide. A questão foi levantada sobre se a terra e os céus estrelados, né, como são hoje, serão destruídos neste ponto no futuro ou serão simplesmente restaurados a um novo estado de pureza. Muitas referências na Bíblia sugerem que a terra e os céus, como agora conhecidos, serão destruídos. Eu quero dar um destaque para o texto de 2 de Pedro, capítulo 3, ok? Isto é confirmado pela declaração de abertura do nosso próximo capítulo. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Então, meus irmãos, hoje nós vivemos uma terra que foi refeita pelo dilúvio, é verdade. Mas não é a terra da eternidade. Pera, pastor, como assim terra da eternidade? Sim, o texto literalmente diz novos céus e nova terra. A relação, a gente vai ver isso mais na aula que vem, a relação entre como a gente vai de fato viver aqui, viver no céu, não fica claro. Realmente é uma parte que eu acho até bastante obscura. Vai falar da Nova Jerusalém, não é verdade? Tudo isso, mas não temos, meus irmãos. Não, que nem o Testemunho de Jeová. 144 mil vão viver lá. O resto vai viver aqui, eu sei lá que coisa que eles falam. Não, nada disso, não temos nenhuma evidência. Se vai ser por galardão, ou se vai ser apenas por atribuição direta de Deus, ou se você vai simplesmente poder morar na Nova Jerusalém e passar férias em Cancún, eu não sei. É um exercício de inutilidade ficar elaborando essas coisas. O que eu sei é que eu vou estar lá, né? Esse é o que importa. Agora, como isso vai funcionar, nós não temos ideia. Bem, o propósito de estabelecer o grande trono branco, próximo parágrafo, é julgar os mortos, verso 12. Como vimos anteriormente, todos os justos já foram ressuscitados, primeira ressurreição. Assim, podemos presumir que os versículos 11 a 15 se referem ao julgamento dos mortos ímpios, que, de acordo com o versículo 5, não seriam ressuscitados até depois do 1000 anos e não teriam parte no que é chamado da primeira ressurreição. Então, irmãos, o julgamento não é meu e seu. O julgamento é dos ímpios. Eles esperaram até esse momento. Eu estou me referindo desde Caim, eu estou supondo, é claro, que Caim nunca realmente se arrependeu, desde Caim até o último ímpio a morrer, serão julgados nessa mesma ocasião. Ok? Naquele julgamento, João viu livros abertos, incluindo um livro chamado Livro da Vida. O nosso texto não declara abertamente quais são esses livros, mas dos primeiros livros abertos pode se referir às obras humanas, e o livro da vida é o registro daqueles que são salvos. O fato de que esses mortos não foram ressuscitados antes é evidência em si de que eles não têm vida eterna, e que seu julgamento é um julgamento de suas obras, particularmente, principalmente qual obra? A ausência de fé em Cristo. Então, aí eu vou abrir um parênteses aqui, meus irmãos, e pedir liberdade para elocubrar, né? Conjecturar. Nós aprendemos que, pensa comigo, sai comigo, nós aprendemos que vai ter graduação no céu? Sim. Jesus literalmente diz, o maior no reino de Deus, o menor no reino de Deus, certo? Ele não fala isso? Então vai haver graduação, baseado no quê? Em nossas obras aqui, não na posição que nós ocupamos. Porque foi pastor, foi missionário. Não. O total da sua vida determinará sua condição na eternidade com Deus. Você não está sendo salvo pelas obras. É bom, né, deixar isso bem claro. Não é isso que eu estou falando. Estou falando o quê? A sua posição na eternidade é determinada por como você vive aqui. Se converteu e viveu o resto da vida pensando apenas em trabalho, lazer e frequentou a igreja para esquentar banco, escolha sua. Se converteu e teve uma vida de relacionamento de fato com Deus, de vida diária de Bíblia e oração, de evangelismo, serviu as pessoas, serviu ao próximo, serviu ao reino, você acha justo que essas duas pessoas sejam recompensadas da mesma maneira? O próprio Senhor diz que não. Isso dito, irmãos, é o meu pensamento, tá? Espero que se alguém fizer o corte disso não seja injusto para dizer que ou outra coisa. É o meu pensamento que a mesma verdade se aplica à condenação eterna. Daí os livros.
de uma pessoa que viveu de uma maneira, humanamente falando, boa, mas não tem a Cristo, ele está salvo? Não. Pastor, mas a minha tia Cotinha era tão boa. Ela dava R$50 pra gente no Natal. Fazia um bolo maravilhoso. Pegava gato de rua e tratava. Gato sarnento, ela era uma pessoa tão boa. Pegou 10 imigrantes e botou dentro da casa dela. Parabéns para ela, um ser humano, né, imitável. Perdida. Aspas, não há salvação em nenhum nome acima no céu, abaixo na terra, pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo Pedro falando sobre Jesus. Saiu disso, meus irmãos, não é cristianismo. Saiu disso é uma série da Netflix, The Good Place, onde você vai para lá por causa das suas obras. Ainda pode voltar para tentar rever, para ver porque não conseguiu ir na primeira vez. Uma bagunça. Não, isso não é cristianismo. Isso dito, eu creio que aqui as pessoas vão ser condenadas segundo a sua vida aqui. Pastor, eu já vi isso em algum lugar. Você deve estar pensando no inferno de Dante. Concordo com Dante. Que o inferno é um lugar que tem níveis. Né? Porque isso traz para mim mesmo a justiça de Deus. Repito, isso não é Bíblia. Entendeu, né? Eu não estou dizendo que está isso no texto. Eu estou trazendo uma conjectura, porque diante daquilo que a gente está vendo aqui. Ok? Seguindo, irmãos. Está quase um finalzinho, deixa eu ler aqui, para a gente poder ir almoçar, que eu sei que vocês já estão com a broca aí, né? É verdade. Mas eu estou no meu tempo. Todos os julgamentos finais lidam com obras, sejam as obras de cristãos, recompensados lá no tribunal de Cristo, ou as obras dos não salvos, aqui no capítulo 20. A questão de quem é salvo é determinada não no céu, mas na vida na terra. O que é revelado aqui é a confirmação do destino de alguém por meio dos registros escritos de Deus. Repetindo para que ninguém fique na dúvida. A eternidade é decidida aqui, certo? Com Cristo, sem Cristo. E as obras que foram feitas aqui determinam como essa eternidade será. Mas não muda. Só repetindo o que eu já falei para que ninguém diga que eu estou falando sobre salvação pelas obras. Ok? Alguns entendem o livro da vida, próximo parágrafo, alguns entendem o livro da vida como registro de todos os vivos e que, quando os não salvos morrem, seus nomes são apagados dele. Presta atenção nessa ideia, irmãos. Eles entendem que o livro da vida, ele existe, e quando alguém morre sem Cristo, o nome dele é apagado. Calma aí, não acende a fogueira ainda. Calma. Outros entendem que o livro é o registro somente daqueles que são salvos, cujos nomes foram, aspas, escritos no livro da vida desde a criação do mundo, lá no capítulo 17, versículo 8. Independentemente de qual visão seja tomada, neste momento, nesse livro aqui, somente os salvos estão nele. Eu, particularmente, meus irmãos, até entendo essa primeira posição, mas eu acho que não há evidência bíblica para isso. Talvez alguns encontrem um texto e interpretem de uma maneira que acham que o livro da vida coloca todo mundo e apaga o nome quando a pessoa morre sem Cristo, morre sem Deus. Ok? Eu acho, de novo, tá tentando, né, discutir sexo dos homens, não vai chegar a ponto nenhum. Diga, Tiago. O livro que tem os 7 selos, ele também ele é o livro da vida? Não, lá são livros de julgamento. Que na verdade Não, aquele que João diz assim que ninguém era digno, aí somente o é o livro dos julgamentos. Né? Os selos estão liberando os julgamentos que estão dentro daquele livro lá. Né? Não é o livro da vida, não. Muito bem, versículo 13, irmãos, quase no final. Para que os mortos ímpios sejam julgados, o mar, a morte e o Hades entregarão seus mortos. Aqueles que não são salvos no momento da morte vão imediatamente para um estado de punição consciente, descrito no Antigo Testamento como Sheol e no Novo Testamento como Hades. Nem Sheol nem Hades jamais se referem ao estado eterno e não devem ser considerados equivalentes à palavra inferno, que é propriamente o lugar de punição eterna.
O lago de fogo, versículo 14 e 15, referido como o lago de fogo que arde com enxofre, é o mesmo que Guiena, que a gente vê também nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, aí tudo representado. E Guiena é traduzido como inferno em várias versões, com a palavra fogo adicionada em várias passagens, inferno de fogo. Na verdade, irmãos, Guiena era originalmente um nome para o local de queima de lixo localizado no vale de Rinom, ao sul de Jerusalém. O termo, no entanto, evoluiu para muito além desse contexto físico e geográfico e passou a se referir à punição eterna. Por que isso aqui é importante, irmãos? Ed Renekiewicz e outros usam a questão de que Guiena era de verdade o lixão para dizer que não existe condenação eterna. Mas se você pegar e colocar diante de uma cama e dizer, você está dizendo que não tem condenação eterna? Ele nega. Porque ele é uma mistura de cara ensaboado com quiabo. Entendeu? Ele nunca admite o que ele diz que está gravado, mas ele não diz. Mas ele é universalista. Ele e outros. Então, sim, existe o lugar geográfico Guiena, o lixão. Jesus usa aquele termo para que os seus ouvintes pudessem entender, até de forma limitada, mas entender, como que é o inferno. Porque no lixão, irmãos, além de queimar o tempo todo para poder se ver do lixo, a matéria orgânica é cheia de vermes. É exatamente o que Jesus fala. Onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Então, se ele estivesse falando, irmãos, do lixão, ele não poderia estar falando do inferno. Se ele estivesse falando só do lixão. Por quê? Porque no lixão o fogo apaga. É só chover. O verme morre. Porque ele cumpre o seu ciclo, ele morre. Né? Se não tem matéria podre, não tem verme. Você tem lugar de compostagem em casa? Né? Quando eu perdi o olfato na pandemia, um palmo daquele lugar não sentia nada. Mas quando eu fiquei bom, podia nem abrir, porque fede e você vê o quê? As minhoquinhas assim, né? Comendo ali o que você coloca. Mas ela morre. E eventualmente acaba. Então quando ele fala, irmãos, que o fogo não se apaga e o verme não morre, Jesus está pegando um lugar que todo mundo conhecia, dizendo assim, o inferno é mais ou menos assim, tá? Eu não preciso só dessa explicação, irmãos. No próprio texto, ele está dizendo sobre tormento eterno, dia e noite. Então, meus irmãos, o ponto aqui é que a gente tem dificuldade com isso. Eu vou falar agora no próximo parágrafo, no outro, não sei. Mas é uma realidade bíblica, não tem como você fugir disso. O problema é que alguns, como esse camarada que eu mencionei, eles querem adocicar o evangelho para que ele fique mais palatável. Não pode falar de condenação, não pode falar de pecado, não pode falar dessas coisas todas, porque espanta as pessoas. Eles querem reinventar Deus, reinventar Jesus. E ele não precisa dessa nossa ajuda de maneira alguma. Deixa eu só terminar esse parágrafo. Passa o mic para frente, por favor. A declaração, a morte e o Hades entregar os mortos, significa que os corpos físicos dos não salvos serão unidos aos seus espíritos que estiveram no Hades. A menção de o mar devolvendo seus mortos deixa claro que não importa o quão longe um corpo tenha se desintegrado, ele ainda assim será ressuscitado para este julgamento, certo? Não importa, meus irmãos, se já os peixes comeram, se foi cremado, nada disso muda. As pessoas vão ser ressuscitadas, unidos ao seu espírito ou alma, se você preferir, e vão passar pelo julgamento. Liga embaixo isso. Eu queria saber o que era a morte e o Hades, porque em algumas traduções o Hades é considerado como morte, né? Pelo grego. Ele é traduzido, em vez de falar morte, ele é traduzido como Hades, não só morte, né? Só que o Hades, na cultura grega, era um lugar, era o submundo, né? Onde os mortos ficavam já sendo atormentados. O Novo Testamento... Sheol, né? O Sheol já é no Antigo Testamento. Sim. Quando chega mesmo no Novo Testamento, a gente vê claramente que, em vez de inventar novas palavras, os cristãos, os escritores cristãos, Paulo principalmente, eles pegaram coisas da cultura e ressignificaram. Então, por exemplo, caris, ou haris, se você preferir pronunciar.
Não existe o conceito de graça. Está microfonando de uma hora para outra, começou. Não existe o conceito de graça na cultura greco-romana. Ok? Mas a palavra caris é grego. Daí vem caridade, por exemplo. Ok? Caris é graça. Então, quando você pega caris e coloca no cristianismo, o significado é do cristianismo. Não é o mesmo que tinha no grego koineo lá fora. Entendeu o que eu quero dizer, meus irmãos? Então, quando eles pegam Hades, né, obviamente o povo teve que ser ensinado do que ele estava querendo dizer. Né? Não estava puxando divindades do panteão greco-romano e colocando no cristianismo. Estava ressignificando as palavras para dar o entendimento do que seria a vida após a morte. Né? Muito bem. Após o julgamento do grande trono branco, versículos 14 e 15 agora, irmãos, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Está todo mundo para o mesmo lugar. O lago de fogo é a segunda morte, o destino final dos ímpios. A doutrina da punição eterna sempre foi um desafio para os cristãos que desfrutam da graça de Deus e da salvação em Cristo. A Bíblia é clara, no entanto, que a punição dos ímpios é eterna. Isso é confirmado no versículo 10, onde a besta e o falso profeta ainda estão no lago de fogo após os 1000 anos do reinado milenar de Cristo. Embora os mortos límpios recebam corpos de ressurreição, eles serão bem diferentes dos corpos de ressurreição nossos, dos santos. As primeiras pessoas continuarão a ser pecadoras, mas serão indestrutíveis e existirão para sempre no lago de fogo. Então eu sei, meus irmãos, desce rasgando não é, de maneira nenhuma, uma doutrina pela qual se alegra. Não. Se você me perguntasse, eu adoraria ser aniquilacionista. Sério. O aniquilacionismo defende que, após os julgamentos, os ímpios são destruídos e acabou. E tem gente boa. John Stott era aniquilacionista. Só que eu não encontro isso, irmãos. Como é que a vida é eterna e a morte eterna tem outro significado? A palavra é a mesma. A palavra é literalmente a mesma. Como é que diz que viverão com Cristo para todo sempre e diz para os outros que serão atormentados para todo sempre e aí o significado é outro? Então, há momentos, irmãos, que a palavra de Deus, ela choca com as nossas emoções, né? Ou você já não lutou com a doutrina da eleição um momento ou outro? Se você não lutou, está faltando um coração dentro do teu peito, porque, né? Então a gente tem que, infelizmente, muitas vezes dizer: tu és Senhor e eu não sou, e submeter aquilo que Ele coloca em sua palavra. O ponto principal, meus irmãos, é: Deus sabe o que faz. Então, quando você lê no Antigo Testamento narrativas como, por exemplo, cidades rebeldes, Deus ordenou para que tudo fosse aniquilado, aí você fica, né, com aquela coisa assim, dos direitos humanos, aquela coisa bem moderna, como pode e tal. Sabe quando foi isso passou para mim? Quando eu li a história de Esther a primeira vez. Qual é a etnia do cara que tenta matar Esther e todo o povo judeu? Amalequita. Isso prova que Saul não tinha feito e Davi não fez completamente o que Deus mandou. Deus mandou passar a régua nos amalequitas. A memória deles tinha que ser exterminada debaixo da terra. Por algum motivo, os antepassados de Agar, né? Não. Esse é o nome do camarada. Toda vez me foge o nome desse. Do que tenta matar Esther. Amã. Agar é de Sara lá. Amã. Os antepassados de Amã escaparam. Se foi porque Davi deu bobeira ou porque eles foram espertos, não sei. Mas Deus não estava certo. Passado, meus irmãos, um tempão, esse camarada ainda tinha raiva dos judeus. Pense no cara amargo. Gerações se passaram, mas ele lembrou. Foram eles que exterminaram o meu povo. Por ordem do Senhor. Ai, pastor. Eu gosto mais das passagens de Jesus que diz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Irmãos, é o mesmo. É o mesmo. Lembra que na destruição de Sodoma e Gomorra, o Senhor aparece e Abraão negocia com ele?
o consenso da maioria dos comentaristas e teólogos que ali era uma cristofania, era a manifestação da segunda pessoa da Trindade de Jesus antes da encarnação. É Jesus que está negociando com Abraão, ou Abraão negociando com Jesus, antes dele nascer, e Jesus diz, tá bom, se tivesse 5 justos eu não destruía a cidade. Abraão desiste e a cidade é destruída, por ordem dele. A gente tem que parar com esse cristianismo onde a gente está quase de pé de igualdade com Deus, né? Meu amado, nós somos aquelas letrinhas no final do filme que ninguém fica para assistir. Só a mãe do cara. Bora senhora. Não, vai passar o nome do meu filho. 10 minutos depois, auxiliar de lâmpada. Está lá o nome do menino. Fora a mãe desse cara, ninguém fica para assistir. Agora, querido, seja grato, porque teu nome está lá. Amém? Isso aqui me basta, meu nome está lá. E querido amigo meu disse, rapaz, nem que seja grudado no calcanhar de alguém mais santo, eu quero ir para o arrebatamento. Exagerado todo. Importante é saber, meus irmãos, que o nosso Deus sabe o que faz, sempre. Ok? Embora muitos tenham tentado, não fiz o segundo parágrafo, né? Embora muitos tenham tentado encontrar alguma maneira bíblica, entre aspas, de evitar a doutrina da punição eterna, no que diz respeito à revelação bíblica, existe apenas 2 destinos para as almas humanas. Um é estar com o Senhor e o outro é estar para sempre separado de Deus no lago de fogo. Esse fato solene e grave é uma motivação para levar o Evangelho até os confins da terra, custe o que custar, e fazer todo o possível para informar e desafiar as pessoas a receberem a Cristo antes que seja tarde demais. Semana que vem, meus irmãos, clique. Novos céus e nova terra, completando onde reinam a justiça. Amém? É tão bom estudar essas coisas, mas aí a gente lembra que amanhã é segunda-feira e tu começa tudo de novo, e ainda não é agora. Pelo menos é a nossa impressão hoje, né? De repente amanhã é a nossa última segunda-feira, mas o ponto é que nos motiva, meus amados, a viver nesse mundo que nós vivemos, apesar do que enfrentamos e vivemos, né? Nós falamos agora há pouco sobre como o poder humano está sendo usado para parar a obra de Deus, tentar pelo menos, né? E aí você vê exatamente o tipo de sociedade que nós vivemos. Quando você vê o pretexto de fazer coisas boas sendo usado para atacar os cristãos. De várias maneiras isso faz, porque o Satanás pode ser tudo, mas burro ele não é. Ele aprende com os seus próprios erros. Em lugar de uma perseguição declarada no Ocidente, ele tem cozinhado a igreja em água que vai esquentando cada vez mais, com as pressões de leis, de outras situações e regularizações para tentar impedir que o evangelho avance. Mas eu já li o final da história e tudo acaba bem. E eles não conseguem. Oremos. Deus amado, muito obrigado mais uma vez pela segurança que a tua soberania sobre a história nos transmite. Ler que o plano já está todo definido traz tranquilidade, ainda que vivamos incertezas no nosso dia a dia, na nossa rotina. Obrigado a Deus pelo dia de hoje, abençoa, Pai, o resto do nosso dia e o culto tão especial que teremos hoje, cuidando especialmente dos nossos irmãos que estão diretamente envolvidos. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém.